Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, fazendo uma pequena retrospectiva. Como o canal cresceu bastante, nós estamos por volta aí de 500 mil inscritos, é um momento bom para que a gente recupere o sentido dessa proposta e esclareça algumas coisas para quem nos acompanha. Há mais de 20 anos venho pesquisando, tentando entender a presença da psicanálise no Brasil, né? Publiquei vários artigos, vários livros a esse respeito, né? E tem uma ideia aqui que eu acho que vale a pena retomar, é uma ideia que aparece em Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, de que a psicanálise é, ao mesmo tempo, uma ética que tem uma relação privilegiada com o cuidado e com a verdade. Ela é um método clínico, né? Ela é parte, né, do método clínico, não a clínica do olhar, mas a clínica da escuta. E a psicanálise também envolve um conjunto de técnicas de palavra, né? Então, nesse sentido, como Freud várias vezes apontou, ela também é uma forma de terapia ou de psicoterapia. Mas nesse estudo eu percebi, encontrei uma curiosa assim, similitude, né? Ou incidência de um mesmo conceito em várias áreas, que é o conceito de formação, né? Então Freud usava essa noção de formação para falar das formações do inconsciente, para falar da formação de sintoma, mas também para falar da formação de psicanalistas, né? Essa ideia me levou a pensar os nexos que a gente podia produzir entre esse conceito dentro da psicanálise e o conceito de formação tal como ele aparece lá na história e na filosofia, né? Mais especificamente, no contexto brasileiro, como ele foi empregado pelos pensadores do Brasil, aí da década de 20, de 30, de 40, né, que recorreram a essa noção para escrever, como Antônio Cândido, né, a formação da literatura brasileira, ou a formação da economia brasileira, o Caio Prado Júnior. Ou seja, a ideia de formação ela estava muito ligada com esse conceito, né, de como no Brasil a gente importa ideias e práticas e como a gente cria um sistema autóctone, ou seja, no caso da literatura, um sistema formado por aqueles que escrevem, mas também e principalmente por aqueles que leem e também pelas editoras, pelos críticos, pela inserção universitária, pela presença, né, da literatura como algo que é formativo da nossa cultura. Então, é dentro dessa pesquisa que várias conexões entre psicanálise e educação, entre psicanálise e política, entre psicanálise e a sua disseminação no Brasil contemporâneo, ou seja, são formações que vão num processo histórico, temporal. Então se tornou da mais alta importância para mim, do ponto de vista de um pesquisador, né, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia, professor titular do Departamento de Psicologia Clínica, em psicanálise e psicopatologia, se tornou para mim da mais alta importância entender esse processo, né, de como a psicanálise se transforma no Brasil e de forma assim um pouco diferencial quando a gente a compara com outros países, né? Como ela se transforma com a chegada da linguagem digital, com a popularização da linguagem digital no Brasil, com os tratamentos e escutas online, com os cursos que oferecem então divulgações, formações, e aí eu vou pôr entre aspas essa palavra, né? Extensões, especializações, tudo isso que vem acontecendo aí a partir do 2008 para cá, né? Com inclusive severas implicações políticas, pedagógicas e éticas. Mas também, e aqui a gente entra no escopo deste canal, tenho e mantenho uma prática que é de discurso e debate e escuta com as pessoas que não estão assim diretamente concernidas, né, no estudo e na pesquisa da psicanálise. Ou seja, é do meu mais absoluto interesse sair dos condomínios, sair das escolas fechadas, daquilo que para um certo momento foi muito presente na maneira como as pessoas viam a psicanálise, né? Como um empreendimento da elite para as elites,
como um empreendimento muito caro, inacessível, como parte, portanto, dos sistemas de silenciamento e segregação, como parte dos sistemas de exclusão. Isso vocês vão encontrar lá nesse trabalho, né, de 2015, chamado Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Uma psicopatologia do Brasil entre muros. Né? E aqui se coloca a experiência desse canal, né, conversando, escutando as perguntas de vocês, mas também se colocam intervenções, como a gente fez com a Clínica do Cuidado em Altamira, intervenções como esse trabalho de diálogo com as pessoas que se preocupam com aqueles que sofrem, que fiz junto com o meu amigo Cláudio Tebas, né, o psicanalista e o palhaço, intervenções de toda sorte, onde a gente tem, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, mas também intervenções de natureza epistêmica. Então, debatendo com aqueles que entendem que a psicanálise é uma pseudociência, debatendo com aqueles que entendem que a psicanálise não tem nenhuma relação com a política, debatendo com aqueles que entendem que a clínica, vamos dizer assim, não tem inflexões com a cultura, nem deveria se misturar, nem deveria se ampliar, né, do ponto de vista da sua prática, então, como forma de escuta. Então a gente desenvolve a escola dos escutadores, a gente intervém em empresas, a gente intervém em escolas, a gente fala no ordenamento jurídico, a gente, enfim, abre as portas, né, para receber os pedidos, as demandas que nos chegam da maneira mais aberta possível, conforme cabe na agenda. Mas além disso, eu diria que há uma terceira preocupação aqui nas minhas intervenções, né, que é de posicionar o que vem a ser a formação em psicanálise, né? Esclarecer, pelo menos deste ponto de vista, né, o que a gente pode então caracterizar para as pessoas em geral e para os grupos que estudam psicanálise, seja na universidade, seja nas escolas, seja na sociedade civil, o que a gente entende por psicanálise, né? E isso vai implicar, então, colunas em jornal, entrevistas, participação em debates acadêmicos e semi-acadêmicos e para-acadêmicos, né, na tentativa de esclarecer, né, um pouco assim, o que é uma psicoterapia, o que é uma psicanálise, como isso mais ou menos funciona, as intervenções pela palavra, as diferenças que a gente tem entre abordagens, entre estratégias terapêuticas, que eu diria assim, diz respeito a um trabalho de disseminação ou de conversa, né, sobre saúde mental, sobre o sofrimento, né, das pessoas. E principalmente, aí a gente também enfrenta muitas objeções, né? Principalmente esse momento em que a gente vai ter que dizer, olha, isso é nocivo, né? Isso não é legal, né? Empreender cursos em cima de formas específicas de sofrimento não é bacana, né? Fazer isso sem evidências também não é legal. E isso vai causar, então, muita resistência, muita oposição, muitas respostas aí que vocês têm acompanhado durante esse tempo nesse canal, né? Então, bom, pesquisador, universitário, ativista ou intelectual, como vocês quiserem, né? E alguém que tem uma filiação numa escola de psicanálise, que é o Fórum do Campo Lacaniano, e que trabalho há mais de 20 anos, né? Pela institucionalidade, né, da psicanálise, pela organização de uma escola ali, né, no específico contexto dos conceitos elaborados pelo Lacan sobre a noção de escola. Em função dessas três abordagens assim, práticas assim, convergentes, que eu entendo que fui chamado para representar o Fórum no Campo Lacaniano nessa organização, né, nesse agrupamento chamado Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras, né, que há mais de 30 anos defende, se posiciona, representa a psicanálise junto ao Estado, né, principalmente em relação a iniciativas que tentam assim regulamentar a psicanálise, né. Então, eu peço a atenção de vocês para essa palavra. Regulamentar significa, né, inscrevê-la no quadro de reconhecimento
como profissão e como estudo universitário. Né? Eu estou usando a palavra formação, estou dizendo graduação universitária. Então, a articulação vem se posicionando, né, contra, né, a ideia de que a psicanálise, então, é uma profissão, né, ligada, consequentemente, a um sistema, né, de formação ou de estudo, né, de preparação universitário. Tá? São dois problemas um pouquinho diferentes. Né? Mas em setembro desse ano de 2025, tivemos aí um debate que o Marco Bulli vão pôr na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, congregando então o pessoal da articulação, na qual tive como representante, e também representantes das universidades, né? Hoje são 11 cursos de psicanálise, né? De graduação em psicanálise, que compreendem por volta de 11 mil alunos. Esses cursos, eles estão em estado de ajuizamento, eles são cursos experimentais, né? E que precisam, então, de uma regularização, né? de uma formalização junto ao MEC. Então, nessa reunião estavam presentes lá representantes do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. As argumentações que vêm desse grupo de universidades, né, a gente pode reduzir a duas, né, dois argumentos. Ou seja, que já existem cursos habilitantes envolvendo práticas clínicas, supervisão e análise pessoal, né? Então, isso é contemplado dentro das graduações, e eles são amplamente comercializados num formato, né, majoritariamente digital, né, ensino à distância, de modo a que a graduação ela vem só sanear esse estado de coisas, né? E vem a instituir esse estado de coisas, fazendo então um curso de graduação onde você, né, teria, e esse é extremamente problemático, né, um curso de graduação onde você então verifica as análises das pessoas, você vai lá ver se elas estão fazendo, com quem elas estão fazendo, né? Você vai de alguma forma acompanhar esse processo, né? Onde você vai à distância, a gente sabe que são proibidos cursos à distância na área de saúde no Brasil. Mas aí tem essa chicana, né? Dizer, não, esses cursos não são na área de saúde, eles são na área de teoria social, eles são na área de teoria da informação. Né? Bom, mas nas divulgações aparece lá, bom, você está habilitado a intervir sobre o sofrimento psíquico nas empresas e etc. Né? Quer dizer, tem obviamente uma manobra aqui, né, para justamente dizer, nós cumprimos o tripé. Nós fazemos o que é consenso na área de que para se tornar psicanalista você tem que fazer uma análise pessoal, você tem que praticar, né, a supervisão, né, continuada, e aí é outro problema, a gente pergunta onde é que está a clínica escola, onde essas pessoas estão atendendo pacientes, de que forma são supervisionados, né? Quer dizer, já é um problema, um curso na área de teoria da informação dando supervisão, né? É complicado pelos próprios termos do MEC, né? Ainda não chegamos nem nos termos da psicanálise. E além disso, você diz ali, nós fazemos então a famosa exposição de doutrinas, estudos de conceitos, estudo teórico, como se fosse a mesma coisa. Bom, então esse é um argumento. Eu acho que a gente tem que, né, refletir, criticar, abordar esse argumento. O segundo argumento é assim, e tem um certo apelo popular, instituir as graduações em psicanálise é uma forma de democratizar a psicanálise no Brasil. Né? Diversificar o acesso, baratear o acesso, ampliar o número de profissionais disponíveis para enfrentar a nossa crise aí de saúde mental. E aí a gente vai dizer, mas democracia à base da mercadoria? Democracia à base, vamos dizer assim, da desqualificação, né, da formação? Democracia à base de um uso, né, do conceito de formação que a gente vai chamar assim meramente formal.
É importante ter o tripé. Sim, de fato, esse é um consenso. Mas esse é um consenso dentro de uma comunidade. Né? Quer dizer, é preciso para formar um analista não só alguém que, claro, não está falso dizer se autoriza por si mesmo, mas se autoriza por si mesmo num contexto de experiência ética, dentro de uma comunidade que envolve algum nível de presencialidade, análise, né? A supervisão, mas também o convívio entre aqueles que estudam e praticam continuadamente a psicanálise e debatem seus assuntos. Né? O ensino online ela tem certas limitações desse ponto de vista. Né? Ele pode funcionar como assim transmissão, num certo sentido de transmissão, que era o sentido, por exemplo, criticado pelo Paulo Freire. Né? A transmissão como educação bancária. Eu transmito daqui para a cabeça do outro. Não é esse o sentido de transmissão para o Lacan. Né? Mas a gente pode dizer, então isso está sendo transmitido. Né? Um fala e muitos escutam. Né? Inclusive fora do Brasil, inclusive, enfim, uma franca expansão desse modelo que a gente vai dizer, olha, ele pode ter maior qualidade, menor qualidade, ele funciona como um recurso auxiliar para que a gente discuta a psicanálise, para que a gente debata seus conceitos, para que a gente, no Brasil, né, use a psicanálise nesses contextos híbridos, né, discussão com a educação, discussão com o direito, discussão com a cultura, discussão com o cinema, isso tudo é muito, muito bom. Qual é a diferença, então? Isso foi colocado ali no debate. É que esses cursos eles não são habilitantes. Né? Você não faz o curso, depois você recebe pacientes. Você não faz o curso e daí se torna psicanalista. Você não faz o curso e você tem, vamos dizer assim, a prerrogativa de exercer a clínica. Isso é muito importante. Qual é a palavra, qual é o conceito que marca essa diferença? Né? Entre um curso de especialização, um curso de pós-graduação, que forma pesquisadores, não forma psicanalistas. Eu dirijo atualmente o curso de pós-graduação da Psicologia Clínica da USP, é algo estabelecido. Aqui a gente não está para formar mais psicanalistas, né? Mas a gente pressupõe a formação em outros lugares, porque aqui a gente forma pesquisadores. Pode ser em psicanálise, mas pesquisadores. Então, a palavra que faz a linha divisória é formação. Bildung em alemão. Né? Quando você fala em formação de psicanalista, você está indiretamente, né, e diretamente, quando você pensa do ponto de vista das escolas e das sociedades, né, habilitando para a prática. Né? E é assim que isso tem acontecido no Brasil. E eu acho muito interessante, né? Porque juntam esse conceito que está lá na história, na filosofia, e na educação, né? Com a ideia de que a psicanálise tem uma formação. Essa diferenciação, ela muitas vezes ela é nublada, né? Ela vai aparecer ali, né, num uso para a pessoa, de forma um uso incauto, para assim, dar a impressão, né, de que isso então pode ser feito por um empreendimento comercial qualquer. Né? Eu abro uma instituição e eu vou dizendo, né, que então eu ofereço aqui supervisão, as pessoas têm que fazer análise, eu insisto porque elas façam análise, como a gente insiste na universidade. A psicanálise está muito presente nas graduações, mas não só em psicologia, né? Mas também em filosofia, ciências sociais, nutrição, medicina, fisioterapia, um pouco no direito, na sociologia, na antropologia. Não há nada de errado com isso. Isso não é argumento para dizer que então precisamos de uma graduação em psicanálise. Pelo contrário, o que a gente cultiva e quer é que essa diversidade de origens pré-formativas, no sentido agora esclarecido, permaneça. Né? A gente não quer exclusividade. Tem que fazer psicologia, tem que fazer medicina, tem que fazer algo bom assim, né, que habilite a pessoa para a prática na área de saúde. Não tem, mas vai ter que, ou seja, se formar para isso. Não é automático. Né? Vem um processo que é semelhante, sei lá, um processo de um médico que se forma, tem que fazer residência, de alguém que se fosse fora do Brasil, que se engaja para poder exercer a prática clínica, se engaja numa coisa chamada training. Né? Ou seja, são mais 3 ou 4 anos em que você, então, pode vir de diferentes áreas, mas tem que fazer aquele training. Aquele training é regulado
e regulamentado, duas ideias um pouco diferentes, pelo Estado, pelos diferentes países, pelos acordos, enfim. No Brasil nós não temos isso. Por quê? Porque nossos cursos de psicologia são habilitantes. Fora do país eles não são. Então isso contrabalanceia um pouco essa ideia de que nós precisamos de mais cursos de psicanálise. Não sei. Se a gente vai pensar, então, vamos expandir operadores em saúde mental, amplie esses cursos de psicologia. Não estou defendendo essa ideia, estou debatendo com esse argumento. Temos, então, para resposta a essas duas considerações, nos posicionar contra os cursos de graduação, mas também, quero crer, essa é uma discussão que está em aberto, discutir com o que eu vou chamar aqui de pseudo-formações. Ou seja, que usam a expressão formação num sentido não conceitual, não rigoroso, que usam a ideia de formação apelando para o entendimento popular, que eu vou fazer uma formação, vou fazer uma especialização, a mesma coisa, vou fazer uma pós, vou fazer uma residência. Não é. Formação em psicanálise é um conceito específico, como eu acabei de colocar. Eu diria, mas então como é que a gente pode ter uma segurança, porque esse é um argumento que vem também, segurança das populações. Vamos ler esse texto do Foucault. Foucault, aliás, que desenvolveu uma teoria das formações discursivas, para você entender como esse conceito ele tem muitas derivas. Vamos então discutir o que seria pseudo-formação. Isso é um conceito que aparece lá também na escola de Frankfurt, etc., que é uma espécie de, sim, vou usar entre aspas, de patologia da formação. A pseudo-formação ela vai aparecer, quando você tem, por exemplo, uma aplicação meramente formal do tripé. Então, análise, supervisão, estudo teórico. Mas aí vem a pergunta, mas e como é que a gente pode ter segurança de que essa formação é uma verdadeira formação? Bom, um capítulo mais simples para responder isso é dizer, olha lá, são 130 escolas, associações e sociedades que fazem parte da articulação das entidades psicanalíticas brasileiras. Então, um argumento é o histórico. Se você quer segurança, procure essas escolas. Veja lá, entra no site e etc. Mas isso tensiona com um momento contemporâneo em que há um interesse, há uma vontade política de abertura da psicanálise, ainda mais o que vai chegar então em como é que a gente faz com relação a essa ideia de formação e a sua pseudo-formação. Como é que a gente faz para traduzir e dar tangibilidade para uma coisa que os psicanalistas insistem muito, que é essa formação e transmissão, ela está coligada pela ética. Ela está coligada por uma experiência, vamos dizer assim, coletiva e um a um, na relação com o desejo inconsciente. E aí a gente pode discutir, que ética que nós estamos falando aí, quais são os seus limites, essa ética ela tem uma inflexão política que vai até onde, ela tem limites, bom, essa é uma grande discussão. Mas o que a gente pode dizer sobre isso, para começar a conversa, é que isso não se confunde com religião. Que isso nem assim aquela confusão preliminar, o fato de que a religião é um processo cultural que nos atravessa a todos e etc., mas não como prática imersa em alguma instituição, em alguma consolidação, algum programa que tenha uma afinidade declarada implícita com as formas religiosas. A psicanálise é uma prática laica. Em segundo lugar, a gente pode dizer assim, não, mas as pseudo-formações, elas jogam com a ideia de habilitação a partir do quê? De um currículo, de uma grade. Então se você faz A, B, C, D, E, você está certificado para trabalhar. Não. Essa autorização, como eu estou dizendo, ela é o processo que acontece lá no divã, mas também a supervisão. O que a supervisão aponta? Para um trabalho de elaboração, de autocrítica, de revisão, de integração com os conceitos. Bom, mas nesse cenário, então, a gente
pode esclarecer essa diferença, né? Regulamentação pelo Estado é diferente de regulação. Quem é que regula, né, a psicanálise hoje, né, no Brasil? São as escolas, né? Elas que se ocupam de dizer, né, isso sim, isso não. Elas se ocupam de intervir, de dar exemplos, né, de mitigar maus exemplos. Ou seja, não é que não existe regulação da psicanálise no Brasil, existe. Mas ela responde a um conceito jurídico que é mais ou menos assim: regulação social difusa. Os psicanalistas se reconhecem entre si, eles apontam más práticas, eles podem dizer, olha, dentro desta comunidade, são essas as práticas, e são diferentes, né, de reconhecimento. E às vezes elas são muito segregatórias e exclusivas. Sim, esse ponto é correto, né? Esse ponto precisa mudar. Esse ponto inspira, né, transformações sociais e da própria psicanálise, que aí, né, isso é uma discussão que fiz nesse trabalho mais recente sobre o estilo de Lacan, que é, no fundo, um trabalho sobre a formação do estilo de Lacan, que é um trabalho que prepara a presença, né, do pensamento desse psicanalista no Brasil, né? Resultado, né, para pensar isso, nós temos que pensar como acontece essa regulação social difusa, como ela se infiltra na cultura, né? Como ela tem inflexões de toda a sorte. Bom, então, para isso, né, tendo em conta essa questão e tendo em conta diversos projetos, né, e propostas muito interessantes, né? Decolonizar a psicanálise, né? Se é que há uma psicanálise decolonial, psicanálise marginal, né? Os coletivos de psicanálise, né? Tenho orientado vários trabalhos sobre esses coletivos, tenho participado de alguns, né? Movimentos, né, que clamam por transformações, né, na prática, né, na extensão das práticas formativas em psicanálise. Bom, mas para isso nós precisamos entender um pouco mais de Brasil, nós precisamos entender um pouco mais de psicanálise no Brasil, né? E aí entra essa proposta, né, de caminhar pelo Brasil, entrar em contato com as mais diferentes propostas, né, de transmissão, formação, né? As mais diferentes maneiras, né, de pensar isso, não nos grandes centros, né, mas naquelas pequenas cidades, onde às vezes você não tem nenhuma livraria, onde você não tem nenhuma biblioteca, onde você não tem nenhum centro cultural, onde você tem, assim, universidades, às vezes, de massa que estão chegando, né? Muita gente não gosta dessa expressão Brasil profundo, podia ser Brasil periférico, pode escolher aí. Mas é esse Brasil, né, que tem uma outra apresentação, né, às vezes de gênero, de raça, de classe, né, tem uma outra posição, né, periferia-centro, e a gente precisa escutar essas pessoas, né? A gente precisa escutar essas pessoas, tanto nos seus projetos, né, às vezes mais comerciais, às vezes mais ingênuos. A gente precisa escutar essas pessoas que, às vezes de boa fé, às vezes de má fé, encontram na ideia de que eu posso fazer um curso de psicanálise de 1 e 2 anos e ter uma profissão. Ter uma profissão complementar, receber assim um dinheiro a mais, e praticar, né? Porque seria uma coisa assim meio técnica, né? Quer dizer, você aprende alguns conceitos e daí você vai lá e faz psicanálise. Uma forma de, então, progredir, né? Prosperidade, uma forma de aumentar, né, a educação, a sua formação no sentido cultural, uma maneira de você perspectivar o futuro. E aí você tem uma dificuldade, né? Como é que a gente entra nesse debate, né? Como é que a gente entende a diversidade de interesses ali presentes? Como é que a gente vai se relacionar, né, com esses projetos que mantém práticas que a gente vai dizer, olha, a gente não sabe direito, né, o que é uma formação em psicanálise, mas a gente sabe reconhecer quando cruzou a linha. Quando, olha, aqui é outra coisa, né?
E há alguns elementos, veja, que são elementos que precisam ser lidos. Não é para fazer uma lista de critérios, precisam ser entendidos. Né? Quer dizer, não tem carteirinha de psicanalista. Né? Ou seja, a carteirinha, o diploma, o certificado e assim por diante, eles não têm valor, vou voltar, habilitante. Esse é o golpe fundamental. Né? Se você tem um curso aí que termina com oração dos psicanalistas, diploma dos psicanalistas, formatura dos psicanalistas, isso não habilita para a prática. Pode dizer, mas então você pode estudar psicanálise livremente, ainda bem, né? É um saber aí difuso, que tá disponível para qualquer um. Mas, entendeu a diferença? Né? Não cabe, né, o uso do tripé no sentido meramente formal, né? Não cabe, né, a mercantilização, né? Então, aquelas formações onde você consegue perceber ali claramente um processo meio piramidal, né, que você vai pagando mais, como se daí então você tivesse mais acesso a X ou Y, né? Aquelas formações pseudo-formações que têm, vamos dizer assim, um forte discurso jurídico, aquelas pseudo-formações que apelam, né, ostensivamente para fórmulas e peças retóricas de marketing. Né? Então, veja só, não são todas imersões, mas muitas imersões, né? Porque essa palavra, ela aparece aí no vocabulário daquelas que estão produzindo cursos, estão ocupando espaços dentro do universo digital. Tem muitas imersões feitas por corporações, mas, por exemplo, já foi uma imersão com os professores da rede pública do município de Guarujá. Né? Quer dizer, condenar a palavra, né, em vez de olhar ali qual que é o seu emprego, é deixar de fazer análise de discurso. É, no fundo, sim, entregar, né, ao pensamento mimético, que é o que muitos criticam na presença da psicanálise no espaço digital. O que é o pensamento mimético? É aquele que trabalha assim por leitura de imagem. Né? É aquele que trabalha por associação. Você com essa pessoa. É o que a gente tem, né? Que a gente pode chamar assim de psicanalistas instagramáveis. Né? Então eu faço uma associação de imagem com tal pessoa, eu faço outra associação de imagem com isso. Eu vou montando, né, peças retóricas, né, peças ideológicas, né, produzindo essa sensação de autoridade. Né? Essa autoridade, ela tem, às vezes, a função de divulgar um curso, mas, às vezes, uma autoridade usada para legitimar práticas de pseudoformação. Então, isso aí não dá. Né? Isso aí a gente tem que repensar a relação com essas propostas. E é o que a gente vem fazendo. Eu adoto assim, essa política, né, de aceitar todos os convites que me fazem, de ir aos lugares onde sou chamado, à medida do possível, né? E de escutar como uma espécie de antropólogo amador, né? O que está acontecendo aqui para que a gente tenha uma resposta mais interessante, né? mais informada e capaz de dar a escuta para estes que têm outra posição no cenário, né? Que estão ali fazendo de boa fé os seus estudos em psicanálise. Como é que nós vamos acolher, né, essas pessoas? Então aí, por exemplo, né, a experiência que eu tenho mais de perto no Fórum do Campo Lacaniano é criando, né, um sistema de bolsas, criando um sistema de cotas, criando um sistema em que sim, a gente faz atividades mais abertas, ou seja, deixando que essas pessoas se aproximem, né? Não simplesmente condenando em massa, né? Quer dizer, de novo, pensamento mimético, né? Sem muita escuta, né? Que é geralmente o que vai dar, né, nos ajuizamentos precipitados, que vai reproduzir uma prática muito comum, né, nas pseudoformações, que é a prática da denúncia. Esta pessoa fez isso, aquela pessoa não pode fazer aquilo, isso é contra. Quer dizer, a gente entende que o ativismo é muito importante, né? Mas a militância nesse sentido, né? Quer dizer, produzir projetos
de autopromoção, às vezes, de autolegitimação pelo confronto, né? Quer dizer, porque eu estou denunciando, isso cria um efeito que é o seguinte: então esse cara né? Porque ele denuncia os outros, que estão em posturas, que estão assim, às voltas, com mentiras, é muito imaginário, né? São os mesmos, vamos dizer assim, essas pessoas que ficam aí na internet, elas só fazem isso por interesse narcísico. Não te ocorre que podem ter interesses assim, éticos, pedagógicos, políticos, sim, epistêmicos. Não, é tudo por quê? Para cultivar uma certa imagem. Gente, se a gente quer falar sério, né, nessa matéria, a gente não pode pensar só assim. Tem gente, e eu acho que é uma atitude perfeitamente assim razoável, historicamente muito prudente, né? Que diz assim: olha, deixa isso tudo acontecer, vamos manter uma atitude de indiferença com isso, vamos fazer assim ouvidos moucos, vamos deixar para lá, porque uma hora, né? Eu vejo o argumento que às vezes aparece assim, uma hora a verdade se revela, né? Quer dizer, as pseudoformações, elas vão ter muita dificuldade para se manter ao longo do tempo, né? Por quê? Porque tem que repetir, ampliar, até onde vai essa ampliação. É um problema que hoje a gente enfrenta, é o crescimento da psicanálise, né? Tudo isso vem do quê? Vem da expansão da psicanálise. Quando você tem expansão, você vai ter processo de ideologização, você tem processo de parasitagem, você tem processo de deriva, de toda a sorte. Faz parte desse jogo. A gente pode dizer, não, espera que melhora, né? Ou seja, caem pela sua própria inconsistência. Eu acho que essa é uma política prudente, histórica e tal. Mas eu, não, pelos motivos aqui que eu já expus, tem uma política um pouco diferente, né? Ou seja, de tentar, assim, me aproximar, entender, né? Dialogar, ser afetado, né? Porque não é só a questão assim, de levar a boa nova, né? Para aqueles que não sabem o que é a psicanálise. É que quando a gente vai ao território, né? Eu acho isso muito importante, né? Que o saber sobre uma determinada matéria seja enraizado, seja situado, né? A gente não fica fazendo juízos assim só de longe. São importantes esses juízos, mas também os juízos de perto, né? A etnografia, né? O contato com as pessoas é importante, né? Para elaborar justamente, né, um certo sentido de que às vezes as nossas marcações assim mais genéricas, por exemplo o tripé, elas não são suficientes, né? Elas podem ser instrumentalizadas, né? Porque as nossas argumentações críticas, elas foram formadas, né, principalmente para nós, né? Quer dizer, quando você chama alguém ou se aproxima de alguém que não conhece a história da psicanálise, que não tem formação universitária anterior, por isso a gente defende, pode ser qualquer curso, mas tem que ser algum, né? Vai estar mais exposto, né, a essa ideia de que você faz assim 2, 3 sessões de análise, faz um curso por correspondência, não lê livros, né? Por exemplo, essa é uma coisa que me surpreendeu, né, visitando algumas dessas instituições, onde você tem assim, uma oferta grande, né, de livros em estoque ou em PDF, mas as aulas, elas não implicam, né, não passam pela leitura. Você vai dizer, mas a leitura é um jeito de transmitir, eu posso ouvir, eu acho mais legal, assim, escuto o YouTube, tio Cris. Não, gente, a leitura, né, ela é formativa, não no sentido de habilitante, formativa para o que a gente faz. Ler e ver as ambiguidades, enfrentar textos mais densos, enfrentar textos que te desafiam, né? Ler e enfrentar assim, a resistência linguística dos materiais, a resistência, vamos dizer assim, dos códigos. Isso faz parte do que a gente faz, né? Então, pseudoformação substitui isso. Não precisa, vamos economizar, não precisa ler Freud, né? Vamos direto para o Lacan. Economia à base da porcaria. Precisa ler, escuta, aqui precisa ler Freud. 1, 2, 3, 4, 5, até o fim.
E depois outros, porque o Freud tem 100 e tantos anos, e os seus continuadores, e precisa ter experiência clínica e teórica em psicopatologia, em história das religiões, em história da cultura, em teoria da linguagem, em filosofia, em antropologia. A psicanálise tem uma formação que é necessariamente longa, né? E é necessariamente híbrida. Vocês não, só vamos pegar aqui o que interessa, né? A gente só... E vamos fazer um PowerPoint aqui com as noções principais. Pseudoformação, gente. Né? Daí você vai dizer, não, mas isso vai demorar muito. Pois é. Eu acho que o principal fator hoje de restrição, né, se a gente quer fazer de fato uma psicanálise decolonial, se a gente quer decolonizar o pensamento psicanalítico, como tenho insistido, escrito, pensado, aqui mesmo tem vários vídeos sobre, né, a descolonizar o pensamento a partir, né, do perspectivismo ameríndio, a partir das ideias aí do pós-estruturalismo, do Eduardo Vivien Castro, da Tânia Stoltz, do Decolat, do Malinier, enfim, é um projeto que a gente tem, a nossa maneira, né, de pensar as questões de raça, as questões de classe, as questões de gênero, de forma assim combinada, é uma maneira, tem outras, muitas são boas, né, mas algumas a gente já precisa. Né? Alguma gente precisa, mas não confundir esse projeto com pseudoformação, né? Quer dizer, com formação feita por atacado, né? Com formação em que, vamos dizer, você vai fazer ali uma formação baseada em grandes eventos, né? Então tem lá um congresso, né? Daí você vai lá, você vai ao congresso, tem tudo no congresso, tem representações teatrais, tem cinema, tem música, daí você anuncia, né, que vai vir o DJ, que vai vir Alain Cazzupancic, daí você anuncia que o congresso assim, é magistral, daí você vai lá e faz ali um compromisso com universidades, às vezes públicas, às vezes particulares. Daí você vai lá e, bom, na hora H você não entrega, você acoberta práticas, você, enfim, tá atravessado ali por uma série de outros interesses, né? Aí começa a coberta assédio moral, assédio sexual, aí começa uma série de coisas que realmente só confirmam isso tudo aqui. Está muito, isso não, né? Uma parte disso está muito comprometido com o neoliberalismo, né? Com a pseudoformação que vem junto com o neoliberalismo. Né? Então tem formas religiosas neoliberais, tem formas retóricas neoliberais, tem formas discursivas neoliberais, tem códigos neoliberais, né? Quer dizer, mas não é porque assim a gente ver essa imagem, é muito pouco para fazer análise crítica disso, é muito pouco para tomar uma posição que acho que a gente precisa, né? Nós estamos aí formulando, pensando, tentando lidar, né, com essas questões, né? Então, quantas vezes a gente não vem aqui no canal dizer, olha aqui, pegaram minha voz, fizeram uma síntese por inteligência artificial, vamos ter que denunciar, vendendo kit, usando a imagem do Chris Dunker, vamos denunciar. Ah, não, mas estão fazendo a indústria do fake news, a batalha da desinformação, vamos denunciar. A gente já faz esse tipo de esclarecimento. Mas realmente isso não é o mais importante, né? O mais importante é que psicanálise queremos para o Brasil e que Brasil queremos para a psicanálise. É isso aí. Para mais detalhes sobre formação, pseudoformação, o debate aí da psicanálise contemporânea, clica aqui no Aqueronta. Ele é velhinho, né? Ele é lá da Grécia, europeu e tal, mas ela tem a canoa, né, de Peria, ela tem a canoa dos indígenas, né? As pirogas, ela tem a canoa bacana, né? Porque você vai dizer assim, quem que é dono da canoa, né? Quem que é o dono, ele é o proprietário, o sócio majoritário, a canoa é de todo mundo, né? Desde que saiba usar, né? Desde que não use para fazer pirataria. É isso aí.